Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 29. Nós estamos numa série de reflexões sobre resoluções de ano novo e pensando em resoluções não tão convencionais. Sim, você pode ter tomado a decisão no casamento, você pode ter tomado uma decisão financeira, você pode ter colocado diante do Senhor o desejo de um bem, de um patrimônio, de um concurso. Você pode ter colocado todos os seus desafios. E amém, Deus abençoe cada um deles. Nós oramos por eles, nós oramos para que a boa mão do Senhor te dê vitória ao final deste ano sobre tudo aquilo que está no seu coração, de acordo com a vontade dEle. Mas nós temos pensado em uma série de reflexões, de decisões não tão convencionais. E hoje nós queremos pensar sobre decidir confiar. Nós vivemos na cultura da dúvida. Nós vivemos, inclusive, no cúmulo de alguém dizer: o que você está me mostrando é científico, mas eu não concordo. Nós vivemos no cúmulo até de duvidar de evidências científicas nos nossos dias. Nós vivemos nesse ambiente de dúvida, nós duvidamos de diagnóstico. Se o médico diz que a gente tem determinada doença, a nossa primeira atitude é pensar em procurar outro médico, dependendo da gravidade desse diagnóstico. Se um advogado diz que tal processo não tem chance de vitória, a nossa primeira atitude é pensar em procurar outro advogado. Isso, inclusive, abre espaço para muitos golpes até, porque a gente busca aquilo que a gente quer ouvir. Corretores, preços, orçamentos. A gente está fazendo orçamentos para a reforma que a gente aprovou no ano passado. E é incrível como o orçamento vai de 35 mil a 70 mil, o mesmo produto, o mesmo serviço. Nós somos a geração que menos confia, a geração que mais tem dúvidas, até porque somos a geração com excesso de opções, com excesso de igrejas, com excesso de pastores, até no mundo religioso. Isso termina nos levando para a nossa relação com Deus, e é sobre isso que queremos pensar, sobre a dificuldade em confiar e aceitar, baseado no livro de Jeremias. Na década de 2000, uma psiquiatra da USP, acho que era da USP, chamada de Elizabeth Kubler-Ross, ela desenvolveu uma teoria muito interessante sobre a importância da aceitação e como a gente passa por esses processos todos. Ela criou o conceito, ou melhor, as fases do morrer, ficou bastante conhecido na época, as fases do morrer de Elizabeth Kubler-Ross. Primeiro, negação. Você foi diagnosticado com câncer. Não, eu vou tomar mastruz, eu vou tomar raiz disso, eu vou tomar aquilo. Não tenho câncer, não tenho, é negação. Quando os sintomas vêm, é a segunda fase da barganha. Se reconcilia com o pai, com o filho, com a mulher, com as pessoas, começa a ser voluntário em tal coisa, começa a se dedicar a tal coisa, na expectativa de que aquela enfermidade mude. Com a piora dos sintomas, essa pesquisa não foi uma invenção dela, foi o que aconteceu observando o Hospital das Clínicas de São Paulo, como as pessoas morrem. Na terceira, é a revolta. Tanto bandido, tanto traficante jovem e saudável, e eu que estou morrendo, toda essa coisa. Pastor da Primeira Igreja Batista de Atibaia, ele costumava dizer: se eu fosse Deus, eu pegava 15 anos de um traficante e botava num pastor. Pegava 15 anos do traficante e colocava numa pessoa boa. Se eu pudesse fazer isso, eu trocava. Porque tem gente que merece viver mais e tem gente que, como ele falava, Eduardo Mendes dizia, não merecia tanta vida. É a revolta. Ele não falava isso num tom de revolta, mas isso explica a revolta. E aí, como nada disso adianta, o que Elizabeth observava era que vinha um processo, então, de depressão. Eu vou morrer e acabou. Que só se tornava
pronto, ou melhor, quando vinha a quinta fase, que era da aceitação. Olha, eu não sei se eu tenho mais 3 meses de vida, mais 1 ano de vida, mas eu vou viver o que eu tenho pela frente. Esse é um retrato muito forte da nossa sociedade que tem dificuldade em chegar na etapa da aceitação. Passa por todos esses processos de revolta, de barganha, de depressão, tem dificuldade com a aceitação. É natural, não apenas do ser humano, é natural da nossa geração, que faz a gente, de certa forma, ter medo da vontade de Deus. Até orar sobre a vontade de Deus. Vou citar exemplos muito simples, como, por exemplo, de um namoro. Você está tão apaixonado, e pergunta: Deus, é da tua vontade, né? É bom que seja. O medo de que a vontade de Deus seja não. Israel passou por isso, e Deus escreveu uma carta através de Jeremias capítulo 29, para alertá-los e para pensar sobre confiança. Capítulo 29, versículos 10 em diante. Nós já pensamos nesse texto, mas com ênfase na cidade. Hoje nós vamos pensar nesse texto, segunda vez que eu prego sobre ele em menos de 2 anos, mas não pensando na cidade, mas pensando na decisão de confiar no Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo de volta este lugar. Que é esse o texto que eu queria destacar para a sua reflexão durante a semana. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. E por mais que vocês estejam pensando que é coisa ruim, por mais que vocês não estejam satisfeitos em estar na Babilônia, por mais que vocês não estejam satisfeitos com a punição sobre Jerusalém, são pensamentos de paz e não de mal. Eu sei que vocês queriam não estar na Babilônia. Eu sei que vocês queriam que as profecias que foram ditas e que está tudo bem fossem verdade. Mas não são. E eu estou escrevendo uma carta para que vocês confiem que o que eu penso a respeito de vocês, o que eu tenho planejado para vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Todo o ministério de Jeremias, eu volto daqui a pouco para o texto, todo o ministério de Jeremias foi voltado para isso. Capítulo 6, versículo 14, ele condenou os profetas que diziam: está tudo bem. Ele condenou os pregadores que só falavam de prosperidade, que só falavam de paz e nunca de pecado, e nunca de transformação, e nunca de correção. Ele dizia: vocês que falam paz, paz, mas quando não há paz. E houve o cúmulo até no livro de Jeremias, no capítulo 42, que depois dos primeiros cativos na Babilônia, os que ficaram em Jerusalém vão até Jeremias e dizem: nós estamos desesperados, a gente não sabe o que fazer. E nós queremos que você ore a Deus, você é um profeta, né? Então ora a Deus, capítulo 42, versículo 2. E tudo que Deus mandar fazer, nós vamos fazer. E Jeremias ora por 10 dias. Embora Jeremias já tivesse no coração uma resposta, ele ora por 10 dias com profunda sinceridade. Essa semana nós oramos, tanto no Café com Jesus, quanto numa série de orações, de semana de oração lá no Dom Miguel, sobre a continuidade do viver, sobre a continuidade da estratégia atual, dos projetos atuais.
Eu com uma opinião de encerramento. A irmã Rosânia com a opinião de continuidade. Nós assumimos o compromisso. Vamos orar por uma semana, não a minha nem a sua, mas que Deus quer. Nesse sentido, Jeremias orou por 10 dias. E quando ele volta, diz, olha, o que o Senhor disse foi que vocês têm que se submeter à Babilônia. E aquelas pessoas que procuraram ele antes para dizer o que Deus mandar fazer, nós vamos fazer, disseram, você está mentindo. Deus nunca ia falar um negócio desse. Deus quer que a gente vá para o Egito, é para lá que nós vamos. A vontade de Deus. Nós vamos, eu sei que o português é nós vamos, tá? Eu sei. É goianês. Mas a vontade de Deus não era a mesma deles. E aquele povo, aquela geração, estava com grande dificuldade de confiar na vontade de Deus. Hoje nós temos talvez um dos maiores símbolos da nossa geração, quem aqui é advogado vai se identificar com isso muito bem, que é o golpe do falso advogado. Pessoas com acesso a tribunais conseguem detalhes do seu processo e chamam você no WhatsApp como se fosse uma empresa com foto do seu advogado, do seu escritório, com o nome e tudo, e se passam pelo seu advogado. E o divertido é que você que é advogado está na penura para receber os honorários, né? Mas o cara faz um pix no golpe do advogado rapidinho do dobro dos honorários que você que é advogado queria. Por quê? No golpe do advogado, ele diz o que você quer ouvir. E o desejo nosso de ouvir o que nos agrada, de dizer o que você está fazendo é o certo, é da vontade de Deus, vá em paz, seja firme, é tão grande em todos os aspectos. Tem muita gente caindo no golpe do falso advogado. E em diversos outros golpes. Como comprar um aspirador no TikTok ou uma bicicleta ergométrica no TikTok por um pix de R$30. É tão bom que você acredita mesmo que não seja real. Era assim que estava Israel. Era nesse sentido que estava Israel, e por diversas vezes Deus alerta, e Deus mostra, como nessa carta que estamos lendo. Confiem os meus planos para com vocês, o que eu tenho em mente para com vocês é bom. Só que vai implicar em dor, só que vai implicar em disciplina. É bom, mas vocês têm sido tão idólatras, vocês têm me abandonado tanto, que eu não tenho como abençoar Jerusalém do jeito que está. E eu vou permitir que aconteça o que foi prometido e profetizado lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Depois de dedicar o templo, Deus diz, beleza, templo bonito, obrigado. Porque eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Eu vou estar atento às orações que se fizerem nesse lugar. A ideia de um templo, a ideia de um local para buscar ao Senhor, eu estou atento. Mas se pecarem, eu destruo isso tudo. E Jeremias é o tempo de cumprir aquela promessa feita nos dias de Salomão. Vocês estão se afastando e não têm como abençoar da forma que está. Precisamos fazer um parêntese de não confundir disciplina com a necessidade, com a realidade do sofrimento humano. Precisamos fazer um parêntese para duas ressalvas. Existe o sofrimento humano. Ontem nós quase passamos por um acidente de carro, alguém ou no celular ou desatento invadiu uma preferencial na hora que a gente estava passando. Foi um grande susto, nada demais, mas um susto grande. Faz parte do sofrimento. Faz parte do sofrimento alguém não ser experiente na direção, faz parte do sofrimento humano alguém dirigir olhando o celular, dirigir até moto olhando o celular. Não podemos confundir o sofrimento, que é parte natural deste mundo, com a vontade de Deus.
Também não podemos acusar alguém de estar passando por um momento de disciplina e dizer que ou melhor, alguém está passando por um momento de dor, de sofrimento e afirmar que é disciplina. O livro de Jó é muito claro nisso. Nós não podemos ser como os amigos de Jó, que tudo que acontece de ruim diz, é pecado, Deus está castigando. Não podemos ser estes, porque existe a realidade do sofrimento. Na verdade, o que quero relembrar com os irmãos nesta manhã é que nós temos que confiar que a vontade de Deus é boa, mesmo quando ela implica em desconforto para com cada um de nós. Porque são as lições que a gente aprende com Jeremias capítulo 29. Porque, primeiro, Deus está focando na nossa transformação. Nós já sabemos disto. Toda a vontade de Deus está submissa à sua vontade moral. O pecado de Israel e de todos nós fazia com que fosse necessário a intervenção de Deus no sentido de correção, no sentido de disciplina, porque a bênção com o pecado vai totalmente contra a sua vontade, e nenhum de nós quer isto. Nenhum de nós quer ser abençoado e não ser salvo. Nós brincamos agora na sala da EBD, que na chamada, apesar de estar a sala cheia com, sei lá, talvez umas 20 pessoas, só chamei uns 5 nomes, a maioria dos nomes que estavam lá não estavam registrados, e eu brinquei. Se é ruim o seu nome não está numa folhinha de papel, que não vai para lugar nenhum, imagina o seu nome não está no livro da vida. Foco do nosso Senhor é a nossa transformação, não a nossa conta bancária, não o nosso progresso financeiro ou na vida, é a nossa transformação. A vontade dele, é por isso que ele está punindo Israel, é por isso que ele está dizendo, olha, eu tenho planos para vocês, planos de paz, planos bons, e nesses planos bons, é a destruição de Jerusalém. Nesses planos bons, é 70 anos vivendo como imigrante em outro país. Nesses planos bons, é o meu templo sendo tão destruído que por 70 anos não haverá adoração nele. É bom. A destruição é boa. A disciplina é boa. O cativeiro vai ser bom. Quanta outra, né? Como é que isso é bom? É bom. Porque a nação de Israel nunca mais será idólatra depois disto. Desde o ano 586 a.C. até os nossos dias, 2.600 anos, e Israel, um país inteiro, nunca mais foi idólatra. Nunca mais. Um país que foi destruído no ano 586, reconstruído 70 anos depois, para ser destruído mais ou menos 500 anos depois, no ano 70, e que ficou destruído e só foi reconstruído recentemente, em 1948. Gente já tinha nascido em 1948. Entende e aceita a vontade de Deus, mesmo que ela seja desconfortável, não ruim. Minha reflexão, baseada em Jeremias, é: decida confiar. Mesmo que isso traga desconforto, porque o foco de Jesus, o foco do nosso Deus, é mais a nossa transformação que a nossa prosperidade. Deus é a favor da prosperidade, já sabemos disto, mas o seu foco é a nossa transformação. No versículo 12, ele diz: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. O que mais Israel fazia no seu templo era orar, era adorar. Mas Deus está dizendo: a minha vontade não é comprada. Não é um maço de vela, não é uma promessa, não é um voto que muda Deus. A vontade dele não é
comprada. Nós temos que ser pessoas religiosas, porque a religião foi criada por Jesus, a igreja foi criada por Jesus. Ele deu a sua vida pela igreja, ele fundou a sua igreja. Mas nós não podemos achar que religiosidade é a mesma coisa que religião. E não podemos imaginar que nós seremos capazes de mudar a vontade de Deus, porque fazemos determinados rituais, porque fazemos qualquer ação nossa. E como já disse, versículo 10, o cativeiro duraria 70 anos. A vontade de Deus pode ser desconfortável. Volto a explicar, não misture a vontade de Deus com o sofrimento natural do mundo. Não misture a vontade de Deus com esse sofrimento do mundo. Mas sim, a vontade de Deus pode significar que ela é desconfortável. Ano de 2024, 23 melhor dizendo, em junho de 2023, eu passei pelo maior desconforto da minha vida nos últimos anos. Eu lembro de ter sentido aquele desconforto em 2012, nunca mais. Mas eu orei e disse: Senhor, eu quero liberdade para tomar uma decisão que encerra isso agora. E o coração e a oração foi não. Mas a paz e a certeza de estar na vontade de Deus era maior que qualquer desconforto. E aí, usando a cultura moderna, parecia Matrix, em que de repente o Neo, que não conseguia se desviar das balas, descobre que é o escolhido e nada mais o afeta. Não sei se você assistiu Matrix, mas usando a cultura moderna. De repente, saber que estar na vontade de Deus, palavras, humilhações, cansaço, rejeição, nada mais afeta. Por isso que eu lembro daquela imagem de Matrix, as balas e o Neo com a mão aqui, dizendo: isso não me ofende mais, isso não me ataca mais, porque eu sei que estou na vontade de Deus, e o meu choro é com Ele. A minha batalha, não para mudar, mas a minha relação é com Ele. Então, se alguém humilha, se alguém ofende, se alguém ataca, se há uma dor, faz parte de um desconforto natural, às vezes o desconforto natural da vontade de Deus. Ela é boa, mas pode implicar em 70 anos de imigração. Pode ser desconfortável, mas ainda assim o desafio e a decisão é: confie. Não tenha medo da vontade de Deus. E versículo 12, o que é que Deus estava querendo? Vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. A vontade de Deus é perfeitamente conhecida. A vontade de Deus é fácil de ser conhecida. A vontade de Deus está acessível a qualquer um de nós em oração. Mas, usando de novo as pesquisas de Elizabeth Kubler-Ross, o que ela observou no Hospital das Clínicas, a aceitação é o 5º passo, é a 5ª etapa. O que eu estou desafiando a mim e a você é que a aceitação seja o primeiro. Eu gosto daqueles quadros bem piegas. Nós tínhamos esses quadros, terminamos presenteando alguém que vimos que seria muito bom para aquela pessoa, para um empreendimento que ela estava começando. Mas eu gosto daqueles quadros que são 4 frases. Eu te desafio a parar de ser teimoso, parar de ser medroso e confiar na vontade de Deus. Quais são os 4 verbos dos 4 quadros? Confio. Entrego. Aceito. E agradeço. Eu te desafio a viver esses 4 verbos. Geralmente, quando você compra isso por aí, o confio não é o primeiro. A ordem que vem, geralmente, o confio não é o primeiro. Mas eu quero te desafiar a começar com o confio. Porque se você confia,
o que você faz? Entrega. E se você entregou com confiança, o que você faz? Aceita. E se você aceita, sendo a vontade de Deus, você agradece. Eu quero te desafiar a fazer agora uma oração com esses 4 verbos. Eu quero te convidar este ano, como desafio de ano novo, a fazer esta oração dos 4 verbos. Primeiro, a dizer no seu coração: Senhor, eu confio. Eu confio. Usando o exemplo bobinho do namoro, Senhor, eu confio, se não é ele, se não é ela, eu confio que a tua vontade é melhor. Eu não sei se vai aparecer outro, se vai aparecer outra, mas eu confio. Eu confio. Pode não ser fácil, porque, usando a ilustração do namoro, ele é tão perfeito, ela é tão perfeita. Como é que pode não ser a tua vontade? Eu te desafio a começar orando e dizendo: eu confio, Senhor. Eu confio. Eu vou dar o passo, porque eu confio. Eu te desafio a orar a segunda, que é dizendo: eu entrego. Entrego total, não entrego segurando, não entrego guardando, entrego. E se vai vir perseguição, se vai vir prejuízo, se vai vir humilhação, se vai vir rejeição, é contigo. Eu entrego. Samuel foi reclamar com Deus e Deus disse: Samuel, ninguém está te rejeitando, Samuel, ninguém. Estão rejeitando a mim. Eu entrego. Eu quero vender a casa hoje. Falando sério agora, eu quero vender uma casa em São Paulo, mas Deus pode dizer: cara, é melhor você ficar com essa casa, mas hoje eu quero vender, então eu estou entregando, Senhor, tua. Se não vai ser vendido ou não, eu entrego. E eu te convido a fazer o 4º verbo da oração: Senhor, eu aceito. Se for tudo diferente do que eu quero, se não for nada do que eu penso, eu aceito. Se tiver que durar 70 anos, eu aceito. Se tiver que envolver qualquer sofrimento, eu aceito. Porque eu confio que o Senhor tem planos de paz, não de mal. Eu aceito porque eu confio que o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu aceito porque eu confio que são planos para me dar um futuro e uma esperança. Eu aceito. E te desafio a fazer o 4º verbo da oração: eu agradeço. Eu agradeço. Não foi nada do que eu quis, mas eu agradeço. Ou foi tudo o que eu quis, e eu agradeço. Ou saiu diferente, mas eu agradeço.
Pai, pelo nome de Jesus, nós pedimos coragem para, diferente de Israel, confiar. Confiar que o Senhor tem um tempo. Confiar que o Senhor tem uma vontade. Confiar que o Senhor tem um plano. Nós queremos ser mais confiantes, Pai. Crer mais que de fato a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Nos faz, ó Deus, se tratar como o Senhor merece, que é diferente de como tratamos o médico, o advogado, o corretor, o vendedor. Porque nós temos que confiar em Ti. Isso que declaramos nessa manhã. Nós confiamos. E nós oramos, Pai, também entregando. Sim, Senhor, nós não estamos falando de grandes desafios, talvez, como a conversão de alguém. Nós entregamos um casamento, nós entregamos uma decisão para esta semana, nós entregamos um temor, nós entregamos mágoas, nós entregamos direitos que nós temos de nos sentir ofendidos, nós entregamos, Pai, conflitos, nós entregamos o nosso medo de que algo vai dar certo. Nós entregamos o medo de que, se formos firmes, perderemos. Entregamos, Pai. E aceitamos aquilo que o Senhor está fazendo ou que o Senhor vai fazer. E agradecemos pela Tua boa vontade sobre nós. Nos leva, Pai, cada dia para mais perto de Ti, para que a Tua vontade não tenha sobre ela nenhuma dúvida, Pai. Nos ajude a cada dia a decidir confiarmos em Ti. Nos dá, Pai, uma semana abençoada, guardada e protegidos por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.